Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beijo, estamos de volta com mais um vídeo nesse friozão aqui de São Paulo. Eu vou gravar de touca hoje, não tô nem aí, viu? São Paulo entra em campo contra o Juventude, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor joga pelo empate, mas com um time cheio de desfalques, tá? Enquanto Roger Machado tenta ajustar o time 11 contra 11, os bastidores fervem. Júlio Casares falta ao depoimento na Polícia Civil, optou pelo silêncio nas investigações sobre o caso Camarote e lavagem de dinheiro. No vídeo de hoje eu te mostro a provável escalação do São Paulo com as novidades nas águias laterais, a promessa de títulos de Luciano, rapaziada, e a polêmica envolvendo uma possível troca de Marcos Antônio com o Flamengo e a volta de Luiz Araújo ao São Paulo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Cupom BEICO10 para você que quer comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual para academia, agasalhos, rapaziada, nesse friozão aqui que tá pegando em São Paulo. Muito importante você comprar agasalhos lá. E tem muitos agasalhos com desconto, viu? Links no comentário, links na descrição. Colocando o cupom BEICO10, você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido entregue pela Centauro. Fora que vou deixar também aqui na descrição uma lista completa só de produtos para a Copa do Mundo, com todos os produtos de todas as seleções que vão disputar essa Copa, que vai ser espetacular, fechou? Link aqui na descrição, cupom BEICO10. Bom, São Paulo volta a campo hoje aí pela Copa do Brasil. O tricolor encara o Juventude às 7 horas da noite, é a partida de volta da quinta fase da competição. O tricolor venceu o primeiro jogo por 1-0 em casa, é uma vantagem mínima e muito perigosa. Jogamos pelo empate? Jogamos pelo empate para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, mas é um jogo perigosíssimo. Ontem o tricolor finalizou a preparação para essa partida. Roger Machado apresentou um vídeo aos atletas, né, do adversário e tal. Depois teve um enfrentamento 11 contra 11 em campo, simulando uma partida e ajustando comportamentos do time, né, posicionamento, essas coisas todas. A comissão técnica vai com o que tem de melhor hoje, mas o Roger terá ao menos 5 desfalques: o Alan Franco, o Lucas Moura, né, o Lucas Ramon, Rafael Tolói e Marcos Antônio. Eu não vi todos esses com problemas físicos, tá, rapaziada? Pablo Maia tem treinado com o elenco, mas ainda é dúvida. Eu não vi ele entre os relacionados, entre os que viajaram com a delegação para Caxias do Sul. Não posso cravar se ele está ou não com o elenco, tá? A provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje é Rafael no gol, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Dias na zaga, Bobadilla, Danielzinho, Luciano no meio, Arthur, Ferreirinha e Caleri no ataque. É aquilo que a gente viu contra o Corinthians praticamente, né? Um time que tem um meio de campo móvel de toque de bola, mas que não marca ninguém. Caso o Juventude vença por um gol, né, a decisão vai para os pênaltis, tá? Em caso de eliminação do São Paulo, a diretoria garante que Roger Machado será mantido no comando técnico. Gostaria de saber sua opinião, se você está confiante na classificação de... Eu não tô nem falando de vitória, tá? Só tô falando de classificação. Olha, vou te falar que eu tô com as barbas de molho, irmão. E o Júlio Casares tinha ontem um depoimento, né, como data a prestar depoimento na Polícia Civil. Ele seria ouvido por 2 dos 3 inquéritos que a Força Tarefa está investigando. Contudo, o ex-presidente do tricolor optou pelo silêncio, tá? Por meio de seus advogados, o Casares comunicou que não iria comparecer 1 hora antes da data prevista, né? A Força Tarefa afirma que não se surpreendeu com a ausência do Casares. Os caras tão assim, mano, nem a surpresa, tá ligado? Já se esperava isso. Eles não tratam a ausência do Casares como uma falta em si, mas sim como uma chance desperdiçada de se defender, de esclarecer os seus pontos, fazer a sua defesa, né? Casares é investigado pelo caso do Camarote, o 3A, aquele lá da Adriana, né, do Douglas Schwartzman, da Mara Casares, e também por lavagem de dinheiro. Ele ainda não está atrelado no terceiro inquérito, que investiga possível corrupção no clube social do São Paulo. Vale ressaltar que em todos esses inquéritos, o São Paulo Futebol Clube é tratado como vítima da história desde o início. É uma pena que as pessoas que comandam o São Paulo hoje não estão tratando dessa forma. E é igual eu falo, se dependesse apenas do conselho do São Paulo, apenas do pessoal da comissão de ética, apenas deles ali dentro, se fosse uma coisa interna, nada aconteceria. Mara Casares, Douglas Schwartzman, Márcio Carlos Magno e o próprio Júlio Casares estariam em seus respectivos cargos e nada seria feito.
Essa é a verdade. Ainda bem que o Vinícius Pinotti, o Fábio Maris levaram já pra imprensa, pra divulgar pra imprensa, explodir tudo mesmo. E a Polícia Civil entrar na parada, Ministério Público, porque se não fosse isso, se não tivesse Ministério Público, se não tivesse Polícia Civil no caso, nada iria acontecer, né, rapaziada? E é assim que tem que ser, meu povo, pronto, acabou. E quem lesou o São Paulo, quem foi corrupto, quem cometeu crimes, que pague, que seja preso, que fique, que mofe na cadeia. Beleza? Bom, após a derrota em Itaquera, o Luciano praticamente fez uma promessa ao torcedor, né? O camisa 10 falou que o São Paulo tem elenco para disputar título. O Luciano avalia o elenco com boas condições para disputar títulos. Olha só o que ele diz aí em relação a isso, respondendo a um questionamento de um jornalista. Veja. Dá para lutar pelo Campeonato Brasileiro ainda com esse elenco? Dá. Claro que dá. Só de você estar no São Paulo, você tem que brigar por títulos. Nosso elenco é muito bom, tá? Nosso elenco é muito bom. Se Deus quiser, no final da temporada a gente vai comemorar título, aí eu volto a falar contigo. É legal o Luciano falando isso no clássico contra o Corinthians, e no mesmo dia que o Luciano fala isso, o áudio do Al Macis é enviado para o tal do Armando. E o Macis deixa claro, não vamos ganhar nada. Ou seja, é o Luciano falando que a gente vai ganhar título e o Macis falando que a gente não vai ganhar nada. Mas quando o Crespo falou que a gente não ia ganhar nada, aí os caras ficaram loucos da vida. O Rafinha apareceu falando que era um absurdo. O Rui Costa também falou que era um absurdo. O Macis, então, não, é uma hipocrisia atrás da outra, né? O Luciano, como jogador, obviamente que ele tem que falar que o São Paulo vai brigar por título, porque ele faz parte deste elenco. Mas o presidente do São Paulo, o tio Paulo, né, no caso, não sabe nem o que tá fazendo lá dentro, tá mais pedido do que segue em tiroteio. O tio Paulo, ele simplesmente, ele joga o elenco contra os Leões, ou descredibiliza o potencial do elenco. É realista? É realista. Mas quando o outro foi realista, não gostaram. Então, complicado, né? Hoje o São Paulo está na 4ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Fluminense tem 27, o Palmeiras 33 e o Flamengo acho que 27, se não me engano também. Sei lá. Na Copa do Brasil, o São Paulo tem a chance de hoje passar para as oitavas de final. É uma competição muito mais complicada. Já na Sul-Americana, que o jogo C é muito mais fácil, o Tricolor é o líder do grupo C, terá 2 jogos em casa na sequência, e aí pode garantir a classificação nesses jogos em casa, né? Para você, o São Paulo vai conquistar algum título esse ano? Tem elenco para tal? Qual título o São Paulo é mais provável conquistar ou mais fácil conquistar? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. E pra finalizar o vídeo, rapaziada, Marcos Antônio segue no radar do Flamengo pra este ano, como eu já venho falando pra vocês aqui há alguns vídeos. O meio-campista é uma das prioridades do clube carioca no mercado, e ontem o jornalista ou apresentador Neto, em seu programa Os Donos da Bola na Band, afirmou que Marcos Antônio será jogador do Flamengo após a Copa do Mundo. O apresentador deu a informação meio que confusa, né? Veja. Flamengo, que por sinal é informação, o Marcos Antônio, o marido de Cleópatra, vai pro Flamengo. Essa é a informação que eu tive numas paradas aí, conhecendo algumas pessoas, e aí há mas quase certo, 100%, que o Marcos Antônio, bom de bola, craque de bola, um baita do jogador, vai pro Flamengo. Imagina com o Jorginho, que já é outro craque. O que você pensa disso, Veloso? Olha o que o Neto diz, abre aspas. Está quase certo 100%, fecha aspas. O que no mínimo é uma incoerência, porque ou está 100% ou está quase certo. Os dois não tem como, pô. Dito isso, o jornalista paparazzo rubro-negro foi além. Segundo sua postagem, poderia rolar uma troca Marcos Antônio por Luiz Araújo. O jornalista afirma que o São Paulo tem interesse na contratação de Luiz Araújo para este ano. Luiz Araújo, que é revelado nas categorias de base do São Paulo, e o paparazzo atribui essa informação a outra jornalista, a Raíssa Simplício, que é muito bem informada lá no Rio de Janeiro. Eu procurei alguma coisa em relação a isso no perfil dela no X, não achei absolutamente nada, mas tem outros portais também repercutindo essa tal informação da Raíssa Simplício, que pode ter falado isso em algum programa esportivo, né, em vídeo, mas não chegou até mim. Amanhã no vídeo do canal principal eu vou trazer mais detalhes. Um nome que de fato interessa ao São Paulo é o do Everton Cebolinha, né? Mas o clube tá falando que não tem dinheiro pra demitir treinador. Como que vai ter dinheiro pra trazer Cebolinha, Luiz Araújo e os caramba? A única alternativa seria por Cebolinha, na verdade, né? Seja por Cebolinha, seja por Luiz Araújo, seria uma troca. No caso, Marcos Antônio interessa ao Flamengo
E aí poderia ser sugerido uma troca. Há a possibilidade de o Flamengo iniciar, né, dar a iniciativa e sugerir uma troca, né? 2 por 1, Cebolinha e Luiz Araújo por Marcos Antônio. Vamos ver se vai acontecer. Você aceitaria essa troca nesses moldes aí? Cebolinha, Luiz Araújo por Marcos Antônio? Comente aqui abaixo sua opinião. Nesse sentido, começa a ser bem ali tentador, né? Mas o São Paulo pode perder o Bobadilla, pode perder o Pablo Maia. Perder o Marcos Antônio iria destruir esse meio de campo do São Paulo completamente. Pra quê? Pra trazer o Thiago Maia depois? Aí eu acho bem complicado, viu? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis. Fui!